bem-vindos a mais uma reunião de estudos, né? Do nosso Livro dos Espíritos 1. Então, antes de iniciarmos, vamos fazer a leitura do Evangelho, a página do Evangelho, para fazer a nossa harmonização. É o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o item é fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, ao nosso Mestre Jesus, o nosso orientador maior, o nosso amigo de todos os momentos. Pedir também a presença da nossa querida mentora Joana de Ângeles e a sua equipe de espíritos benfeitores que coordenam o trabalho de estudos, e pedir que sejamos todos nós envolvidos nesta noite, para que tenhamos o nosso entendimento alargado, o nosso coração sensibilizado, para que possamos apreender em profundidade os ensinamentos do estudo desta noite. E pedimos mais, Senhor, que nos ilumine, que nos fortaleça, que nos abençoe, para que possamos ter em nós o desejo sincero de vivenciar esses ensinamentos no nosso dia a dia, compartilhando com os nossos irmãos em caminho. Graças a Deus. Boa noite. Oli, vou passar aqui. Essa tá frio? Frio? Vocês estão sentindo frio ou tá legal? Tá bom? Você passa pra gente, então? Ah, tá. Vamos lá, então, gente. Começando por prolegômenos. Deixa até mostrar o Livro dos Espíritos, onde está, se é que tem Livro dos Espíritos. Ah, tá aqui. Vocês chegaram a ler no livro? Todo mundo leu, mais ou menos? Não, né? A gente tem passado os slides por e-mail. Tem um grupinho já, eu sempre passo, desde a aula 1. Se você quiser, no final, me passa o seu e-mail. Legal. Prolegômeno, gente, é essa partezinha aqui, ó, que tem essa parreira, tá? Então, essa é a primeira parte. Prolegômenos quer dizer como se fosse uma introdução da obra. São as ditas. O que vai acontecer nessa obra, nesse livro, para quem não sabe, é um termo. A razão nos diz: um efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Vamos só lembrar que aqui vai ser desde o começo, desde a aula 1. É como se fosse um resumão. A gente já falou disso tudo, a gente vai reafirmar, né, Séries? Isso aí. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corporal são acontecimentos naturais e não sobrenaturais, e delas encontram-se vestígios entre todos os povos em todas as épocas. Vocês se lembram que no início, né, os fenômenos espíritas, a comunicação, a presença dos espíritos era tido como um fenômeno sobrenatural.
Então, através de Kardec, né, com a formação do Livro dos Espíritos, então a gente entrou em contato com esta verdade, né, que a comunicação com os desencarnados é um fenômeno natural, faz parte do contexto, né, da nossa vida, da própria natureza, seja física, no nosso caso, como espiritual. E a gente já viu bem que o nosso mundo é um mundo invisível. O mundo material ele não precisaria existir, a gente falou bastante disso. O mundo que existe, que é o nosso, a nossa origem é o mundo espiritual. Os espíritos ministros de Deus e os agentes da sua vontade, em uma manifestação universal, vêm em missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade, o Consolador prometido por Jesus. A gente falou muito do qual seria a terceira revelação, lembra? A primeira, dada por Moisés, a segunda, Jesus veio dizer, e a terceira, o Espiritismo, que seria o Consolador. Oli, o Livro dos Espíritos, o conteúdo foi trazido pelos espíritos superiores, seguindo a orientação divina, e a organização ficou sob a responsabilidade de Kardec. Isso é bom frisar. Na realidade, o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita não é uma doutrina de Kardec. Ele simplesmente codificou, ele organizou, né? Fez as perguntas para que as respostas fossem dadas, mas todo o conteúdo que ali se encontra foi trazido para nós pelos espíritos superiores. E vocês lembram que a gente contou que teriam outros espíritos encarregados dessa obra também, se Kardec não cumprisse com sua missão. Ele veio com essa missão, mas teriam outros que fariam. Seria dado a nós com toda certeza. Então, não é um livro de Kardec, é o livro dos espíritos. Os espíritos conhecidos ou anônimos que concorreram para a realização de O Livro dos Espíritos viveram em diversas épocas sobre a Terra, onde exemplificaram o amor, a sabedoria e as demais virtudes. Porque para eles trazerem, né, com segurança, com propriedade, aqueles ensinamentos, né, que estão contidos no Livro dos Espíritos, em toda a obra do Pentateuco, eles teriam que ter vivenciado. Então, na realidade, eles já vivenciaram tudo aquilo que eles trouxeram para nós. Por isso, são espíritos superiores. Eis os termos que os espíritos deram para a missão de escrever o livro. Essa é a capa que a gente já mostrou, né, na primeira aula, a primeira capa do Livro dos Espíritos, como é. Isso foram o que os espíritos disseram para Kardec. Olha que legal. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendestes com o nosso concurso, pois este trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, revelo-emos juntos, a fim de lhes verificar todas as minúcias. Então, vocês veem que os espíritos, eles verificaram tudo. Tudo que está ali realmente é uma verdade muito, muito certa, muito correta. Não existem dúvidas. Foi tudo visto e revisto, né, Séries? Estaremos contigo sempre que pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Interessante a gente ver aí. Olha que coisa interessante. Estaremos contigo sempre que pedires, apoiando, orientando. Então, o mesmo acontece conosco. Porque, na realidade, nas horas que os desafios estão à nossa frente, a gente quer que os espíritos resolvam por nós. E, na realidade, não é assim que o processo se dá, né? Como não foi para Kardec, ele teve que ralar para caramba. Não foi de mão beijada, ele teve que organizar, ele teve que, enfim, correr atrás para que o Livro dos Espíritos pudesse surgir, pudesse, né, enfim, vir para que trazer para todos nós as orientações. Então, os espíritos deram a orientação, deram o apoio, mas quem teve que ralar foi Kardec. Esse é o desenho que realmente está no livro. E agora a explicação. Foi dito pelos espíritos.
porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque ele é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem que te licencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Então, gente, cepa é o galho, né? Então, na realidade, ele quis fazer uma comparação com aquela figura ali, mostrando que, digamos assim, a parte mais grosseira, que seria o galho, seria o nosso corpo, né? O espírito seria a essência, porque, na realidade, nós somos uma essência. Agora, o que ainda não sabemos, né? E o todo ali, cada bago, cada uvazinha, seria como se reunisse o espírito com o quê? Com a matéria. Então, na realidade, com o corpo espiritual. Então, na realidade, quando ele fala que o espírito que intensencia, quer dizer, ele purifica, ele se purifica pelo trabalho, o homem purifica-se como espírito encarnado pelo trabalho, é porque a gente precisa da convivência uns com os outros, precisa das experiências, da troca, para a gente ir trabalhando as nossas questões, ou seja, exteriorizando, ampliando as nossas potencialidades. Né? E somente através da reencarnação é que a gente começa a adquirir os conhecimentos, não que a gente não vai evoluir quando estiver sem o corpo físico. Mas, digamos assim, aquele processo mais enfático, aquele que nos alavanca o progresso, neste princípio, é com a reencarnação. O que é? Nas duas aulas aqui do palco, no salão, foi engraçado que eu pareço uma voz do além, porque ninguém me vê. A gente está todo mundo desenquadrado, né? Sério, está um horror. E agora, tá bom? Áudio. Tá bom, Oli? Tá. Na filmagem. Na filmagem, eu e o Sério estão muito desenquadrados, pessoal de casa. Tá legal, né? Vamos lá. Acho que é melhor ficar em pé. Porque eu já estou meio ficar com torcicolo. A gente quer aparecer hoje. Pronto. Vamos lá. A evolução do espírito se dá pelo trabalho no corpo, quando adquire conhecimentos. Não desanimar pelas críticas e pelos contraditores obstinados, existentes até mesmo entre os desencarnados, ainda presos à ignorância. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te sustentar. A verdade brilhará por toda parte. Os bons espíritos assistem aqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse. Esses são alguns dos espíritos. Embaixo são alguns dos espíritos que ajudaram no livro. São João Batista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, porque naquela época ainda se usava esse vindo da Igreja Católica, eles ainda botavam esse São, né? São Luís, Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin Swedenborg. Então, na realidade, esses espíritos já tinham conseguido, né, superar, evoluir até a condição de espíritos superiores. Né? E, então, eles vieram trazer para nós, né, toda essa orientação. Mas vê que eles não deram mole para Kardec, não. Apesar de Kardec ser um espírito preparado, era um espírito que já tinha uma bagagem evolutiva suficiente para que pudesse fazer esse trabalho com maestria, né? Ele não teve moleza, não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o que está no livro, né? Que não deixa de ser palavras dos ensinamentos de Jesus. E é ela que vai nos libertar de todas essas questões que a gente tem falado em todas as aulas. A verdade sobre nós, porque, na realidade, o Livro dos Espíritos trata de espíritos desencarnados e nós, os encarnados. Porque, na realidade, não tem diferença nenhuma entre nós e os desencarnados, a não ser o corpo físico. Isso a gente tem que colocar muito certinho na nossa cabeça. Nós
somos iguais a eles em termos de textura. Só que temos um adendo, algo a mais neste momento, que é o corpo físico. De resto, tirando o corpo físico, a gente é igualzinho. Quando a gente dorme, né, e há o desprendimento, a diferenciação entre um espírito desencarnado e um de nós encarnados que está lá, né, passeando, é o cordão de prata. Então, eles sabem, quando tem aquele cordão de prata ligando, um cordão prateado, é um espírito encarnado. Só isso. Vocês sabiam que a gente tem um cordão de prata ligado, todo mundo? É o que diferencia. Como? Ela pensou que fosse de ouro. Não. Bobear não é nem de prata, é de lata. Diz que é por aqui, né, Séries? Por aqui, por trás. Ainda não, eu não prestei atenção em mim, não. Se vocês prestarem atenção, quando vocês dormirem, está com frio, né? Quando vocês dormirem, então repare, porque eu não reparei. Não é prata, a gente está falando prata, que é prateada, é prateado, não prata, porque na realidade é uma substância completamente diferente da substância material, tá? Então, a primeira questão. A gente tentou colocar, não tão todas, mas colocar as questões mesmo como estão no livro. Deus e o infinito. Essa aula é sobre Deus. A gente colocou as questões, as perguntas, porque essa parte, para que a gente possa entender, tem que ser bem didática, para que a gente possa realmente entender. Que são as primeiras questões do livro. Então, não tem como a gente florear muito. Vocês têm que ver qual foi a pergunta e qual foi a resposta. E por que começou assim. Primeira pergunta do livro. Que é Deus? E a gente repara que é uma pergunta de um homem da ciência, porque ele não fala, quem é Deus? Que é Deus? Não personificou. A resposta dos espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso aí é interessante. Olha só. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, o que é Deus? Realmente o que é Deus, nós ainda não sabemos. Sabemos isso. Não é isso? Então, às vezes, em algumas aulas, mas explica como é que é Deus. Espíritos como nós sentimos a presença divina. Com certeza, todos nós já a sentimos. Mas a gente entender, especificar, a gente só sabe que é o amor numa forma infinita. Se é que a gente possa usar uma linguagem ainda tão grosseira. Né? E aí, dando uma explicada, a inteligência, ele é suprema, não há nada acima. Causa primária, existem então causas secundárias. Todas as coisas, as existentes, todas as coisas que existem. Então, na realidade, aquela que se existem, né, coisas, existe o universo, existem as pessoas, existem os animais, existe a natureza, existe tudo, são efeitos de uma causa primária. E uma causa inteligente. Né? Segunda pergunta, segunda questão. O que se deve entender por infinito? Resposta dos espíritos. O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Ainda é para a gente algo muito subjetivo. O que é infinito? A gente costuma dizer que o infinito, quando a gente olha, o infinito. Mas nosso infinito ainda é muito terra a terra. Né? A gente não tem noção do que seja o nosso... Não consegue precisar o que seja o nosso sistema solar, o que seja a nossa galáxia, o que seja o universo. E o universo que a gente imagina é uma pequena parte do que seja realmente todo o universo, toda a criação divina. Então, essa noção de infinito é algo que a gente utiliza sem realmente saber precisar. Então, é um capítulo ainda muito... como é que a gente vai explicar isso? Muito subjetivo mesmo, né? Porque nós ainda não temos condições. Não é que a gente não tem nada a ver com inteligência momentânea.
nós, na nossa condição evolutiva ainda, não temos, digamos assim, a perspicácia, o entendimento, a inteligência mesmo, para conseguir entender toda essa nuance. Mas é claro que isso é um processo que vai se desenvolvendo conosco conforme a gente for evoluindo. Tá bom? E não é só evoluir intelectualmente. A gente vai ver que os homens, às vezes, evoluem intelectualmente, mas quando ainda se encontram presos moralmente, né, naquela condição egoísta, ele não consegue perceber a nuance realmente de toda a obra divina, que está ligada, sim, à parte intelectual, para que o homem possa entender, mas também está muito ligada à sensibilidade, ao sentimento. Questão 3. Pode-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Comentário de Kardec. Kardec faz sempre comentários nas questões e muitas vezes são super ricos, esclarecem muito bem, é sempre bom ler, são as letrinhas menores. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, é definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Vocês entenderam que até dizer que Deus é infinito é algo que está ligado ao nosso entendimento ainda bem imaturo. Então, na realidade, são coisas que a gente não consegue ainda imaginar. Né? Até pouco tempo, a figura divina era aquela figura ligada ao homem. Né? Era aquele senhor idoso, com fisionomia dura, cabelos e barbas, né? E, como dizia na época de Moisés, ainda um Deus muito cheio de paixões, né? Um Deus que tinha uma necessidade muito grande de comando, era um Deus vingativo, punitivo, um Deus parcial, não é isso? A gente sabe que, como na época dos hebreus, os hebreus eram os escolhidos. Então, naquele processo de Moisés com o faraó do Egito, é isso? Então, as pessoas viam sempre aquele Deus parcial, é meu, quando, na realidade, a gente sabe que Deus permeia tudo. Ele é o criador de tudo. Eu trouxe até um trechinho do Grande Enigma, de Leon Denis. Não sei se vocês conhecem, é um livro muito bacana, que fala sobre a criação, justamente dessa parte que você disse, Séries, para tentar ajudar um pouco, que são perguntas realmente muito fortes, muito complexas. Ele diz, sobre isso que a Séries falou, Deus tal qual o concebemos não é, pois, o Deus do panteísmo oriental, que se confunde com o universo, nem o Deus antropomórfico, monarca do céu, exterior ao mundo, de que nos falam as religiões do Ocidente. Deus é manifestado pelo universo, que dele é a sua representação sensível, mas com ele não se confunde. Não procure Deus nos templos de pedra e de mármore, ó homem que quer conhecê-lo, mas no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos que percorrem o infinito, nos esplendores da vida que se desabrocha na superfície, na visão dos horizontes variados, planícies, vales, montanhas e mares, que tua morada terrestre te oferece. Procurar Deus no que a gente está vendo aqui na Terra. Muito interessante, né? Como ele sendo uma representação sensível do universo. É a melhor representação que a gente tem do que seria Deus. Muitas pessoas confundem e acham que Deus é a cachoeira, Deus é o mar. Deus, na realidade, são obras de Deus. Até os espíritos falam, é a gente confundir o artista com a sua obra. Na realidade, Deus é como se fosse o artista, e tudo demais é a sua obra, é a sua criação. Quarta questão. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que a resposta, num axioma que aplicas às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurais a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá.
Para crer-se em Deus, basta-se lance-olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo o efeito tem causa e avança que o nada pode fazer alguma coisa. E avançar que o nada pode fazer alguma coisa, que não é obra do acaso, né, Séries? Eu até trouxe um trecho também, vou ler para vocês, tentar esclarecer. Os materialistas, e até hoje alguns homens que se dizem agnósticos, eles dizem, não, mas surgiu. Aí tentam explicar que agora mais o tal como é o nome daquele negócio, o grande... Big Bang? O Big Bang já não é mais, agora o negócio já está mais adiantado, eu não entendo nada disso. Então, na realidade, eles tentam explicar por isso. Tudo bem, tem explicação, mas e antes? Então, na realidade, fica sempre aquele, e quem causou isso? Ah, mas é isso. Sim, mas quem foi que deu, né, partida nessa situação? Então, na realidade, a gente vai cada vez mais descobrindo, mas sempre fica algo pendente. Mas quem foi a causa, qual foi a causa primária disso tudo? Tá aí. O que impulsionou essa força? Porque que é uma força da natureza, ok, a ciência explica, mas o que impulsionou essa força? O que tirou ela dessa inércia? Esse que é o ponto. Uma explosão, está tudo certo, mas e antes da explosão? Enfim, tem um trechinho... Deixa eu só terminar aqui um negócio. E a gente vê o seguinte, na própria natureza, tudo se encadeia de uma forma certa, né? Num automatismo perfeito. O único automatismo que não funciona legal, algumas vezes, é o nosso. Mas não porque não funcione, é porque a gente estraga, né? O nosso corpo humano, por exemplo, ele tem todo um automatismo, né? Ele funciona perfeitamente desde que a gente não estrague. A gente, né, através dos nossos vícios, dos nossos excessos, a gente, enfim, causa... desarranjos, desequilíbrios, e aí o corpo deixa de funcionar legal. Mas, na realidade, é uma máquina perfeita, que funciona perfeitamente, num automatismo maravilhoso, né? É claro que algumas coisas a gente utiliza, o espírito precisa utilizar o corpo para fazer, mas certas coisas, o nosso coração bate de uma determinada forma, as mudanças que existem dentro do nosso organismo se fazem independente de nós, né? O nosso cérebro funciona independente de nós. Então, tudo funciona, por quê? Por um automatismo que tem uma causa primária que está gerenciando tudo. Assim, também na natureza, tudo, né, se apresentando de uma forma belíssima, extremamente equilibrada e organizada. Será que foi o acaso? Será que simplesmente surgiu? Puf! Né? São coisas que a gente tem que pensar a respeito. Então, do grande enigma, vamos lá, mais um trechinho. Duas coisas nos aparecem à primeira vista nesse universo: a matéria e o movimento, a substância e a força. Os mundos são formados de matéria, e essa matéria inerte por si mesma se move. Quem, pois, a fez mover-se? Que força é essa que a anima? Primeiro problema, que o homem do infinito chama a sua atenção sobre si mesmo. Essa matéria, essa força e essas forças universais, ele as encontra em si, e com elas o terceiro elemento, com o auxílio do qual ele conheceu, viu, mediu os outros, que é a inteligência. Todavia, a inteligência humana não é, em si mesma, sua própria causa. Se o homem fosse sua própria causa, poderia manter e conservar o poder da vida que está nele, enquanto que esse poder, sujeito a variações, a fraquezas, escapa à sua vontade. Seria muito fácil se a gente fosse a nossa inteligência suprema, por dizer: ah, eu quero ficar no mundo material? Fiquei. Ah, eu não quero adoecer e vou viver aqui eternamente? Também foi. E não é, existe uma lei, existe uma inteligência suprema, maior que a humana, que nos rege. Não é, Séries? Exatamente. E, apesar do homem, né, e a gente... Na codificação, Kardec fala muito sobre... Os espíritos falam muito sobre isso. Apesar do homem querer não aceitar, por orgulho, por arrogância, essa presença maior, né, que o contraria, mas também o deixa pasmo, porque ele não consegue explicar. Então, é mais fácil negar, né, porque o meu orgulho assim será, digamos assim, acalmado,
quando na realidade todos nós temos em nós a noção do Criador. A gente sabe que os povos mais humildes, os povos mais imaturos, os povos mais primitivos, mesmo de uma forma distorcida, já tinham a noção desse ser supremo que gerenciava as suas vidas. Poderia direcioná-los, né, seja através de uma pedra ou de um astro, enfim, porque a sua inteligência ainda não estava desenvolvida o suficiente para que ele pudesse dimensionar de uma forma mais equilibrada a noção do Criador, mas que ele tinha essa noção dentro de si próprio, isso ele tinha. É interessante que, se eu não me engano, é a 6ª pergunta que os espíritos falam se essa explicação de Deus, ela vem por educação, ela é passada de um para o outro. E aí, não é? Eu acho que é a 6ª pergunta, se eu não me engano. E os espíritos falam que não, que nos povos primitivos ela já estava dentro. E como se daria se eles não foram ensinados, se não teve essa educação de pais ou superiores? Interessante. Essa a gente leu, né? Oli. Então, é aquela foto que a Séries até, né, pediu para incluir. O que é o nosso planeta, as montanhas, o que a gente consegue ver e mensurar a gente no meio disso tudo e o universo, e a criação como um todo. Que dimensão que isso tem? Que dimensão é essa do infinito para a Terra e para a gente? Não sei se já aconteceu com vocês, né? Num local que seja assim, bem amplo, de repente na praia, de noite, né? Você olha para o céu e fica olhando aquilo tudo, uma noite estrelada, por exemplo, e a gente se sente, primeiro, parte daquele todo, mas, ao mesmo tempo, deslumbrada. Como é que pode existir? Né? Como é que pode aquelas estrelas, ou seja, os planetas, os astros que ali estão, as estrelas, enfim, estarem ali presentes sem caírem? Ah, mas porque tem a gravidade, porque tem a força disso, a força daquilo, sim, mas e aí? Né? E eu faço parte desse contexto. Então, a gente tem que também começar a perceber que nós fazemos parte do universo. E somos partes importantes, porque os espíritos dizem o seguinte, os espíritos benfeitores: quando um de nós, espíritos encarnados, imperfeitos, encarnados no mundo de expiações e provas, quando um de nós se desequilibra, todo o universo se ressente. Quando um de nós consegue, enfim, se colocar, né, se vivenciar uma experiência, um sentimento maior de comunhão com Deus, mesmo dentro da nossa pequenez ainda, todo o universo se beneficia. Então, na realidade, todos nós somos uma imensa rede, todos interligados pelo amor do nosso Criador. Então, você vê, esse homem aqui, diante dessa grandeza, né? Assim somos nós, partícipes, né, de toda essa maravilha, de todo o universo. Então, a gente tem que ver, tem que ter essa noção dentro de nós. Nós não estamos soltos, nós fazemos parte de um todo, cada um com a sua individualidade, mas fazendo parte de uma grande família, desse todo maravilhoso que é a criação divina. A gente trouxe um pouquinho de A Gênese também no capítulo 2. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa considerarmos antes de tudo. Isso é interessante até para dar um ponto do início, né? Senão você questiona, mas e Deus foi formado do quê? E antes de Deus? Não, Deus é o ponto que nós consideramos antes, é o primeiro ponto de tudo. E é interessante que no Antigo Testamento, em Gênesis, eu não recordo bem, na época que eu era evangélica, eu sabia bastante, mas já há muito tempo eu já esqueci. E no início era o caos, começa assim. Por quê? Porque no início era o caos, porque estava tudo se fazendo. Agora, é claro que essa formação que os homens ali que colocaram, que escreveram, que anotaram essas informações para nós, na realidade não tinham a noção exata
do que era o caos e qual seria o início. Eles precisaram ali, aquele início que eles têm condições, digamos assim, com o seu entendimento da época, de imaginar, né? Agora, quando será esse início? Né? Então, na realidade, a gente sabe que, através dos tempos, mundos são formados e mundos se desintegram porque, enfim, é necessário que outro surja, porque o universo está sempre em progresso, sempre em evolução. Mas tudo é como muita gente diz, que o nosso planeta vai acabar, não é isso? Não tem aquela história, 2012 ia acabar, e que tem o dia do como é que chama daquele negócio? Final, do juízo final. Então, na realidade, a gente sabe que nada disso existe. E o nosso planeta vai, sim, um dia se acabar, mas quando não servir mais de morada, né, de mundo para a reencarnação de espíritos. Ele pode até se explodir, por assim dizer, né, mas não com a gente dentro. O planeta em si, como matéria do universo, no final a gente vai falar, pode até se deteriorar para o universo e formar outras coisas, mas não com a gente, por assim dizer. Né? Isso não existe, essa ideia não existe. Esse processo não vai se dar assim. Graças a Deus. Constitui princípio elementar que, pelos seus efeitos, é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se conserve oculta. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Não é? Se a gente olhar... Volta aquela... Ela saiu dali? Não, está ali. Volta a anterior. Isso. Não é a presença de Deus que a gente vê nessa coisa maravilhosa? Quando, por exemplo, de manhã, que a gente vê num lugar, por exemplo, no campo, os passarinhos cantando. Esses dias eu passei por um local que tinha uma árvore, eu não sei como é o nome, que as flores dela eram cor de vinho, não é vinho, mais claro, tipo um rosa, choque. Mas era uma porção, fazia um caminho. Eu fiquei parado olhando aquilo. Que coisa mais linda, né? Nenhum homem tentando pintar não consegue reproduzir com fidelidade aquela beleza, aquela grandeza. Então, na realidade, as ondas do mar, vocês já repararam isso? Eu às vezes fico observando essas coisas, né? E aí eu sinto Deus muito presente, né? E sinto Deus presente dentro de mim, modo de falar, não é que Ele esteja dentro de mim, mas presente em mim, quando na realidade eu me vejo, por exemplo, com sentimentos de amor, um sentimento de carinho, né? Quando a gente tem alguma atitude pelo outro, de desprendimento, de caridade. Então, é a presença de Deus permeando tudo, inclusive nós. Volta lá, Oli. Não, aí. E é interessante falar também que se conserve oculta. Porque, por exemplo, tinha até num trechinho de um livro que eu li, um passarinho que está voando e, de repente, atiram uma pedra nele e ele cai, ele pode não ter visto de onde saiu aquele tiro. Ele não viu, ele não sabe, mas ele sabe que ele sofreu alguma coisa e ele caiu. Mas a causa está oculta, tudo bem, não tem problema. Mas ela existe, é assim como Deus. E mais um trechinho só, Séries, O Grande Enigma, mesmo livro. É muito, muito rico. Ele diz assim: todos os pensadores afirmam que a matéria é desprovida de espontaneidade. Qualquer tentativa de expressar a substância inerte, uma espontaneidade capaz de organizar e explicar a força, fracassou. É preciso, pois, retomar a necessidade de um primeiro motor transcendente para explicar o sistema do mundo. A mecânica celeste não se explica por si mesma. A existência de um motor inicial se impõe. A nebulosa primitiva, mãe do Sol e dos planetas, era animada por um movimento giratório. Mas quem lhe imprimira esse movimento? Respondemos sem hesitar: Deus. Coisa legal, Vão né? lá para o macro da história, sempre para o universo, que é um macro. E aí, como é que está girando o planeta? Como é que aquilo está se dando? A explicação, o ponto de partida é Deus, é o motor. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto,
creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. A gente até estava falando disso agora. Esse aqui, ó, de uma forma que a gente imagina, não sei se era exatamente, mas eles colocaram aqui homens primitivos. E não eram os mais primitivos dos primitivos, não. Já eram primitivos mais evoluídozinho. Mas são homens primitivos. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade, que já é a noção de Deus muito clara, né? Eles sabem que isso não era possível a inteligência do homem fazer. E eles já tinham essa noção que era algo superior à humanidade. Só que a forma deles, né, gerenciarem esse sentimento, essa ideia ainda era muito primitiva, muito tosca, mas de qualquer forma a presença do Criador no sentimento daquele homem ali estava. Agora, provas da existência de Deus. Pergunta 7, questão 7. Pode-se ir achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Resposta dos espíritos. Mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Comentário de Kardec. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa. Mesmo que a gente vá cada vez mais indo para a parte invisível, miniaturizando cada vez mais célula, átomo, etc, que eu não entendo disso, mas digamos a parte mais ínfima. Mas quem que fez? Quem que originou? Vocês estão entendendo? Não adianta a gente ficar nesse estágio que a gente está tentando. É claro que é válido ao homem, através da ciência, cada vez mais ir buscando essa origem. Está certo. A ciência veio para ajudar justamente o homem a conhecer, a crescer, a evoluir. Mas, por enquanto, a gente ainda está um pouquinho longe, né, de entender a noção exata do que seja Deus na nossa vida. Vocês estão entendendo? Mas tem alguma questão? É bem forte, né? Tem. A gente não pode falar muita coisa, porque... Vamos lá, provas da existência ainda. Não, a gente não fez na sequência. Não fez, não. Tá voltando também a 5, a 6. A gente colocou. Vocês têm que ler. A gente colocou porque as mais... a proposta não é ficar... Fica meio chato, pergunta né? e resposta. A gente colocou aquelas mais importantes, né? Porque senão também fica muito... E a gente está trazendo um pouco de referência de fora também. Questão 9. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Resposta dos espíritos. Tendes um provérbio que diz, pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Você falou disso no começo da aula. Exatamente. Como é que pode uma sementinha, não é isso, se transformar naquela árvore frondosa? Como é que pode duas células se unirem e formarem esse corpo? Já pararam para pensar? A gente não pensa muito, não. Mas é um processo maravilhoso, né? Trazendo características físicas do pai, características físicas da mãe, não é isso? Alguns são xerox. No caso dos gêmeos idênticos, exatamente iguais do ponto de vista físico, mas individualidades do ponto de vista espiritual e emocional, né? São coisas que se a gente parar para pensar nessa beleza do contexto, né, da nossa vida, da nossa existência, de tudo que nos cerca, a gente vê que realmente tem uma inteligência suprema atrás disso tudo. E que tem que ser o ponto de partida, pelo menos para mim, porque senão você fica numa redoma e é muito enlouquecedor, por assim dizer, né? Se você não partir de um ponto que Deus criou,
lá atrás, as moléculas e tal, que essa força ela se propaga e depois existe uma automação que a gente já aprendeu pelo princípio inteligente. Hoje a gente já não pensa, eu estou respirando, eu estou digerindo uma comida. Você já não pensa, já tem toda uma automação. Mas e antes, para essa célula começar esse processo? Você tem que acreditar em Deus, senão não vai chegar resposta nenhuma, né, Séries? Pelo menos eu digo por mim. Continuando o comentário daquela questão 9. Do poder de uma inteligência se julga suas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz. A causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quais que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. E o homem, ele, através dos tempos, por conta desse orgulho que os espíritos falam, né, não aceitar que exista um ser superior a si, não estou falando todos, alguns, tem um livro muito inteligente, Frankenstein, não é isso? Vocês já viram daquele homem que foi o cientista, que chamavam que era um cientista maluco, mas na realidade maluco ele não tinha nada, ele tentou fazer um corpo, fazer uma nova pessoa, uniu pedaços de cadáveres, formou, e aí colocou sobre os raios, né, e realmente aquela pessoa, aquele ser surgiu. Só que o que é ali, talvez o cuidado que o autor tenha trazido? A gente sabe que é algo impossível, mas que mesmo, digamos assim, aquele corpo reviveu de uma forma completamente desequilibrada. Então, isso mostra, no fundo, a vontade do homem de ser criador. Mas o homem se esquece que, na realidade, ele é co-criador, né? O homem está aí também criando sob a orientação do Criador nosso. Ele é tão maravilhoso e ele é tão generoso que permite que as suas criaturas também sejam criadoras. Haja visto, né, nós mulheres. Coisa mais maravilhosa do que a gente criar um corpo, por isso que vocês homens são invejosos. Porque vocês não conseguem sim. Na próxima reencarnação, como diz assim, quando vocês evoluírem. Mas é brincadeira, gente. Na realidade é isso aí. Nós também somos co-criadores, né? Nós criamos com a nossa inteligência, mas sempre existe o quê? Aquela inteligência maior que a gente não consegue dimensionar. Mas que está presente em nosso coração, né? A gente até fala, eu não acredito, mas não acredito em nada, mas Deus me permita. A gente está no nosso coração. Essas leis, elas são escritas de certa forma dentro de nós. A gente foi bem mais rápido do que eu imaginava. Eles não fizeram... eu achei que vocês iam fazer um enxame de perguntas. Vamos lá. Eu trouxe essa foto da NASA, não sei se todo mundo conhece, Pilares da Criação. Todo mundo já viu? Não? Ninguém? É uma foto tirada de um telescópio, uma foto real, isso existiu. E é muito interessante o porquê foi chamada, muito famosa, de Pilares da Criação. Pilares, claro, vocês veem, 3 pilares. E da criação, porque o que é isso? São gases, hidrogênio, com muita poeira do universo. E na ponta dessa área, obrigada, Oli, existe um berço de estrelas, de novas estrelas que surgem. Por isso que foi chamado de Pilar da Criação. E ficou uma foto de referência, porque é como surgem as estrelas. Como seria, vamos para o macro, não vamos para a plantinha que está na Terra, mas como seria no universo o começo, o pilar da criação, qual seria? E é muito interessante, assim, é um começo de tudo, de certa forma, de uma estrela para um planeta, para um satélite, vir para a Terra, que é só um planetinha no meio disso tudo, dessa imensidão de coisas. Exatamente. E o interessante que, mesmo no processo da criação, né, Deus foi muito, como é que eu vou explicar? Ele foi aproveitando as situações, dando sequência para que o princípio inteligente fosse, através dos reinos, se apropriando, né, de especialidades, de dados,
de situações e fosse se acostumando para que depois, adentrando o outro reino, já soubesse gerenciar, né, tudo isso, todos esses conteúdos que ele já conseguiu conquistar dentro de si, já presentes, para que ele pudesse, já entrando no outro reino, anexar mais coisas. Gente, simplesmente ele poderia ter feito assim. Ó, se fosse eu, sou mais prática. Pedra é pedra, pedra é pedra, isso, quer dizer, homem, prontinho já, inteligente, tudo maravilhoso. Não. Então, a gente também vê uma coisa que às vezes eu fico pensando, né? Na generosidade divina. Porque ele não nos fez robôs. Já pararam para pensar nisso? Já. A gente poderia ser perfeito já, bonitinho, maravilhoso, mas a gente vai conquistando. Eu acho a conquista, o esforço da conquista, uma coisa maravilhosa, porque nos preenche, nos dá a sensação, né, de importância. E porque, na realidade, nós temos uma importância ímpar para Deus, cada um de nós. E falando até dessa, agora que a gente está com um tempinho, falando até dessa questão de conquistar e do mal, que na aula passada muita gente perguntou sobre o mal, por que Deus permite um mal no mundo, tem um trechinho também do Grande Enigma. Esse livro está todo na internet, quem quiser procurar, eu baixei em PDF, o Grande Enigma, já. Diz assim, é a ignorância da nossa própria natureza e das forças divinas que dormem em nós, é a ideia insuficiente que fazemos do nosso papel e das leis do destino, que nos submetem a influências inferiores ao que nós chamamos o mal. Na realidade, trata-se aí apenas da falta de desenvolvimento. O estado de ignorância não é um mal em si mesmo, é apenas uma das formas, uma das condições necessárias da lei de evolução. Nossa inteligência não está madura. Nossa razão, criança, tropeça nos acidentes do caminho. Daí o erro, as falhas, as provas, a dor. Mas todas essas coisas serão um bem, se as considerarmos como tantos meios de educação e de elevação. A alma deve atravessá-las para chegar à concepção das verdades superiores, à posse da parte de glória e de luz que fará dela uma eleita dos céus, da expressão perfeita do poder e do amor infinitos. Cada ser possui os rudimentos de uma inteligência que atingirá o gênio, e ele tem a imensidade dos tempos para desenvolvê-la. Cada vida terrestre é uma escola, a escola primária da eternidade. Então, é aquilo que a gente estava falando. Na realidade, os espíritos nos falam que as coisas negativas têm um peso muito grande para nós, por conta ainda da nossa imaturidade e do nosso tropismo ainda por isso. Mas, na realidade, o conceito de erro, e o Denis já trazia isso, é a ignorância. E a gente só vai aprender tentando, fazendo. E ignorância no sentido de não saber. De não saber. Agora, não quer dizer que... Aí a gente faz aquela pergunta, mas espera aí. Às vezes eu sei, por exemplo, que se eu pegar aquilo ali que é do outro e destruir, eu estou errando. Eu estou invadindo o espaço dele. Eu posso saber intelectualmente falando, mas dentro da minha emoção e do meu psiquismo, essa noção ainda não está bem, digamos assim, construída dentro de mim. Eu não sei se eu conseguir fazer com que vocês entendam. Porque uma coisa é o entendimento intelectual. Esse todos nós podemos ter mais ou menos de acordo com a nossa condição, do nosso cérebro, enfim, das condições de intelectualidade que a gente possa receber. Mas esse entendimento moral é diferente. Então, às vezes, a gente acha, poxa, fulano é um profissional altamente gabaritado e, no entanto, é capaz de coisas absurdas. Ele é altamente gabaritado do ponto de vista intelectual, mas o seu desenvolvimento moral ainda é, digamos assim, bastante imaturo.
a ponto dele não entender determinadas questões, não vivenciar determinadas situações, da mesma maneira que por exemplo, iletrado, mas que já tenha um entendimento, um desenvolvimento moral maior, possa vivenciar. Então, por que a gente está falando sobre isso? Tá? Nós estamos vivendo uma época conturbada do nosso país. Não vamos entrar aqui em questão e nem em discussão, mas o que a gente pode entender é o seguinte: mesmo que a intelectualidade de muitos dos nossos irmãos que então estão fazendo escolhas que não são felizes, mesmo que essa intelectualidade esteja desenvolvida, do ponto de vista moral, eles ainda não conseguiram entender. Então, aí está o erro. Então, o que vai acontecer? É claro que toda e qualquer escolha nossa tem uma consequência, né? Todo efeito tem uma causa, e toda causa tem um efeito. Então, toda escolha tem uma consequência. Mas, como ela falou, através da repetição, a gente vai, e das situações que a gente vivencia, experiências, às vezes, um pouco mais fortes, de choques de realidade que, às vezes, nos assustam, então sejam até aparentemente sejam dolorosas na realidade, a gente vai receber aquela mexida e vai conseguir entender em maior profundidade aquela situação, aquele conteúdo. Oli, passa para mim, para eu ver se é o último slide mesmo. Foi. Então, vou ler, séries. Já vamos fechar? Para fechar a aula, eu trouxe uma música que me tocou muito quando eu prestei atenção na letra. Vamos ver, eu vou ler bem bonito para ver se emociona vocês também. Se chama Se Eu Quiser Falar com Deus. É de Gilberto Gil. É linda. Não vamos chorar. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Não é lindo? Vamos fazer uma oração. Então, gente, pensando a respeito disso, né? Senhor Jesus, obrigada por esse momento que aqui passamos, de tanto esclarecimento. Obrigada por essa paz, por esse amor, que temos certeza, Senhor, está nos nossos corações e não é à toa. Nós cremos em Ti, meu Deus, cremos na Sua força para guiar a nossa vida, para nos mostrar o caminho certo a seguir. Esteja conosco durante essa noite que se inicia, ensinando-nos mais, Senhor, como um grupo. Abençoa-nos hoje e sempre, e que esse momento dessa nossa aula, às quintas-feiras, seja sempre muito especial. Graças a Deus. Todo mundo assinou a chamada? Na aula que vem a gente vai passar um filme do micro ao macro. A gente vai trazer e no final a gente vai abrir para perguntas, questões. Hoje vocês ficaram super quietos. Tchau, gente. Beijinho. Até a próxima aula.